Boa tarde, boa noite a todos. Isso vai depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, da disciplina de História da Filosofia Antiga e Patrística para o curso de Filosofia. Bom, vou me apresentar novamente, sou a professora doutora Ana Gabresch, e eu que vou conduzir os estudos junto com vocês. Eu elaborei a trilha de aprendizagem, espero que vocês tenham já conseguido conseguir fazer as leituras e ter um aproveitamento, um entendimento do que foi lido. E agora nós vamos dar prosseguimento falando um pouco, então, da filosofia que se desenvolveu durante o período helenístico. Antes de começar o conteúdo propriamente dito, a gente tem que entender um pouco do contexto histórico, entender alguns conceitos, entender o que significa a palavra helenístico e conhecer as especificidades desse período. Bom, o período helenístico corresponde aproximadamente entre o século IV a.C. e o século V depois de Cristo. Mas isso é uma periodização. Existem outras, existem historiadores da filosofia que não concordam, existem historiadores da antiguidade que vão propor outras datações. Mas, para a gente conseguir entender o que está sendo proposto aqui nessa disciplina, então vamos ficar com essa datação por enquanto, entre o século IV a.C. e o século V depois de Cristo. Para alguns, já no século IV depois de Cristo, nós já temos os princípios aí da Idade Média. Então, gente, é importante que vocês tenham bem claro em mente que esses períodos históricos eles são muito fluidos, eles não são... a gente não pode dividir a história assim em caixinhas de tanto até tanto e tal período, e a partir de determinado dia, determinado século, começa um outro período. Isso não funciona muito bem assim. Essas periodizações são feitas apenas para fins didáticos, para a gente conseguir entender uma linha do tempo, não que os acontecimentos históricos ocorreram dessa maneira. Isso é só para facilitar o nosso aprendizado. Então, a partir do século IV, nós vimos que a cultura clássica começa a mudar um pouco. Quando eu falo cultura clássica, eu estou me referindo não só ao mundo grego, mas também ao mundo romano, lembrando que nesse momento inicial que a gente estava estudando, o mundo grego domina o cenário intelectual da época, no Ocidente. E então, a partir do século IV a.C., a gente vai ver agora algumas mudanças. O contexto histórico e cultural vai se modificar de uma forma relativamente rápida, porque nós vamos ver uma fase de guerras, que vai provocar grande transformação tanto no cenário político quanto no cultural e também nas formas de pensar dos seres humanos. Então, essa fase nova, inaugurada aí a partir do século IV, ficou conhecido como período helenístico. Tá? Então, não confunda com o período helênico ou helenismo. Helenístico é muito característico desse período aqui de dominação macedônica, de Alexandre o Grande. E nesse período a filosofia vai sofrer também profundas transformações. Nós vimos nas aulas passadas a importância do pensamento de Platão e Aristóteles, mas esse pensamento, a filosofia platônica e aristotélica, para esse momento histórico que nós vamos estudar agora, já não atende mais, já não é mais suficiente para atender às necessidades intelectuais desse momento. E então, os filósofos os intelectuais vão começar a buscar novas formas de pensar a realidade. E para compreender um pouco melhor as filosofias helenísticas e as ideias que elas vêm trazendo, é muito importante que a gente trace um panorama histórico antes de começar. E nós falamos na aula passada que o mundo grego, além de ser um centro intelectual, também havia bastante desenvolvimento econômico, especialmente na região de Atenas, depois
da vitória contra os persas. Mas aí vamos recapitular um pouco. Vocês se recordam que o Império Persa, né, era uma grande ameaça às cidades-estado gregas, tanto do continente quanto da região da Ásia Menor. Em 490, né, o século V a.C., nós temos um grande número de poleis, né, ou cidades-estado gregas, que vão se unir em torno desse inimigo comum, né, que são os persas. E aí nós temos as famosas guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, né? Talvez vocês já devem ter ouvido falar, estudado nesses termos no ensino médio, ensino fundamental. Então, após a vitória dos gregos, né, e conseguiram então fazer com que o Império Persa recuasse e libertasse muitas cidades que eles tinham dominado na região da Ásia Menor, por exemplo, nós vamos ver que a paz não reina totalmente, né? A estasis retorna. Estasis é uma palavra grega que significa esse momento de tensão, caos social, o rompimento da paz, né? Então, a estasis no mundo grego retorna logo após a vitória contra os persas, porque nós vamos ver uma disputa interna agora entre as cidades-estados gregos. Não temos mais um inimigo de fora, mas agora nós vamos ver uma guerra fratricida, né? Ou seja, entre os próprios gregos, né? Então nós temos uma disputa interna capitaneada aí por dois polos. De um lado nós temos cidades que estão em torno da cidade de Esparta, né? Formando então a famosa Liga do Peloponeso, então, que é um conjunto de cidades gregas que vão se aliar a Esparta. Esparta, então, sendo um líder hegemônico dessas cidades. E do outro lado, nós vamos ver outras cidades também que vão se aliar à cidade de Atenas, formando a Liga de Delos. Os dois estão buscando uma posição, essas duas ligas estão buscando uma posição hegemônica, né, dentro do mundo grego, né, buscando controle econômico, controle militar das demais cidades-estados. E aí nós temos em 431, né, o finzinho do século V, uma disputa, uma guerra eclode, né, é a famosa Guerra do Peloponeso. E essa guerra, de fato, para alguns historiadores, ela representou o fim do mundo grego como a gente conhece, né? Porque a partir daí a Grécia se tornou bastante enfraquecida, né? E permitiu então a possibilidade de invasão estrangeira, no caso, a invasão do reino macedônico. Mas vamos com calma, né? A guerra eclode então em 431 a.C. e essa disputa abalou bastante a Grécia como um todo. Como eu disse, né, consumiu muitos recursos, tanto financeiros quanto humanos, né, muitas pessoas morreram. Abalou também um sentimento de unidade, de identidade que havia entre os gregos, né, como já falamos também na aula passada. A Grécia Antiga não era um país, não era um reino, não era um império. Né? Não tem essa ideia de país, de nação como a gente tem hoje. Né? Eles não se identificavam como os gregos. Né? Eles se identificavam pela cidade, pela região de onde vinham. Né? Nós tínhamos os espartanos, nós tínhamos os atenienses, os micênicos. Então, essa identificação. Mas havia sim um sentimento que eles tinham uma certa identidade em comum. E aí, a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra fratricida, como eu já falei, né, entre pessoas da mesma etnia, né, acaba abalando bastante e deixando a Grécia, então, bastante vulnerável aos ataques externos. E foi de fato o que aconteceu. Nós temos aí o rei da Macedônia. A Macedônia era uma região, na antiguidade, era uma região ao norte da Grécia continental.
que tinha algumas, era de fato um reino, a Macedônia era um reino, tinha algumas peculiaridades, né, algumas diferenças, mas eles se identificavam com a cultura grega, né? Até o século V, até a época da Guerra do Peloponeso, esse não é um reino muito expressivo, né? É um pequeno reino, mas o rei da Macedônia nesse momento aproveita-se dessa situação e dá início então a uma campanha expansionista. Uma a uma, as cidades-estados gregas foram sendo conquistadas e anexadas pela Macedônia, que rapidamente vai se constituindo um grande império. E aí, em poucas décadas, os 3 reis que se sucederam no trono da Macedônia, o primeiro que vai começar com esse expansionismo é Amintas, que é o avô de Alexandre o Grande, né? Já começa esse projeto de anexação do mundo grego. Depois nós vamos ver que esse projeto vai ter continuidade com Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Filipe II é assassinado por uma conspiração, né, no palácio, e seu filho, né, Alexandre, o sucede e dá prosseguimento com esse projeto de construir um império gigantesco, um império colossal que englobasse não somente a Grécia, mas o Egito, o Oriente, todo mundo conhecido até o momento. Vocês lembram que nesse momento não há um grande conhecimento geográfico de toda a imensidão do planeta Terra, né? Mas, de fato, havia um projeto muito claro, que já tinha começado com Amintas, né, de conquista do mundo. Né? E a palavra que eles utilizavam bastante era a conquista da oikumene. Oikumene é todo mundo conhecido, né? Todo mundo que eles, conheciam naquele momento. E se vocês se recordam, né? Alexandre criou um dos maiores impérios da antiguidade, né? Que se estendia ali desde da Europa, indo até a região da Índia. E ele queria continuar suas conquistas, que foram interrompidas pela sua morte tão prematura. Ele morreu muito jovem, né? Ele morreu com 32 anos por alguma doença que o afligiu. Né? E depois de sua morte, sabemos que esse projeto de conquista da oikumene, né, de todo mundo, acabou sendo interrompido, né, porque ele não deixou muito claro quem seria o seu sucessor, e o seu império então foi esfacelado pela briga entre os seus generais, né? Cada general de Alexandre ficou com uma região do império, e esse grandioso império acabou se dissolvendo. Mas o que é importante vocês saberem aqui, né? Essas conquistas de Alexandre, por onde ele passar, por ele se identificar muito com a cultura grega, né? Ele próprio foi um discípulo de Aristóteles, né? Aristóteles foi seu professor na infância. Né? Ele admirava muito a cultura grega, ele era profundamente apaixonado pela cultura grega, e a palavra que se utilizava era filoheleno, né? Amigo dos gregos. Ele próprio se identificando como um grego, né? Ele acreditava ter até parentesco com Aquiles, né? O herói da Guerra de Troia. E por onde ele passava, então, ele levava os elementos da cultura grega. E a gente pode entender, então, o termo helenístico como designa, então, esse processo de difusão da cultura grega e, ao mesmo tempo, fusão com a cultura oriental. Então, helenístico, o termo helenístico se refere a esse período, né, de difusão, de espalhamento mesmo da cultura grega para outras regiões e também, ao mesmo tempo, de fusão, né, dessa mistura
de elementos gregos com elementos orientais. Isso é a cultura helenística. E no auge desse imenso império de Alexandre, a cultura grega passou a influenciar bastante, né, de modo marcante, as formas de pensar política, a compreensão da realidade, do universo, do ser humano, por onde Alexandre andava. Então, a cultura helenística vai ser muito disseminada nesse momento, ela vai ser incorporada pelo Império Romano, importante falar isso, né? O Império Romano vai ser profundamente influenciado pela cultura helenística. E frisando aqui, tá, gente? Helenístico é diferente de helênico. Tá? Helênico se refere, ou helenismo, se refere àquela cultura clássica que a gente analisou na aula 1. Agora, na aula 2, nós estamos falando da cultura e da filosofia helenística, que é muito característica pós-Guerra do Peloponeso e dominação macedônica na Grécia. E nós vamos ter também essa influência helenística em Roma. Né? A cultura helenística, então, vai ser incorporada pelos intelectuais da nobreza romana e vai ser disseminada pela Europa e pelo Oriente de uma forma generalizada. Então, gente, nessa aula nós vamos falar, então, nós vamos focar aqui em Grécia e também em Roma, tá? E dessa forma vocês vão ver como que a produção filosófica do Império Romano também acaba sendo uma continuação daquilo que foi iniciado na Grécia nos tempos de Alexandre. Mas veja bem, não estamos falando aqui de uma cópia pura e simples. Nós temos os elementos também que vão ser desenvolvidos da filosofia dentro do Império Romano, mas vocês têm que estar cientes dessa profunda influência da cultura grega no Império Romano. Uma coisa interessante a se falar que no período helenístico a língua grega também vai se difundir bastante pelo mundo conhecido na época, né? Especialmente a sua forma mais simples, né? Que é um dialeto grego conhecido como koiné ou koiné, né? Vocês já devem ter ouvido falar as duas pronúncias. A palavra koiné em grego significa comum, né? Então era a língua comum falada no dia a dia das pessoas, né? Então essa língua ela vai extrapolar os limites do mundo grego, então ela vai ser falada em várias regiões também do Império Romano. É como se fosse o inglês da época, né? Uma língua que fosse um padrão, um instrumento de universalização da cultura que todos pudessem entender. E é por isso, né, por esse motivo que o Novo Testamento, que é escrito mais ou menos nessa época, foi escrito em grego, né, no grego koiné, para que a mensagem a se passar, né, a mensagem, os evangelhos pudessem alcançar o mundo todo, né, porque era uma língua bastante conhecida. E nesse contexto histórico, a polis grega, como nós conhecemos, né, enquanto uma unidade política autônoma, ela deixa de existir. Então, atenção para isso. Né, a polis clássica grega que conhecemos, com as conquistas macedônicas, né, primeiro a Mintas, depois nós temos Filipe II, que vai empreender conquistas mais efetivas dentro da Grécia continental, e culminando com Alexandre o Grande, que conquista toda a Grécia. E aí nós vamos ver aí sim nós vamos ver a formação de um império helenístico, um império que veio de fora, né, de um conquistador externo macedônico. E aí, repetindo, né, nós temos o fim da autonomia política grega, porque as cidades não podem mais se autogerir, né? As cidades-estado não podem se autogovernar como anteriormente, né? Como nos séculos anteriores que nós estudamos. Porque agora nós temos um elemento que vai se colocar como liderança de toda a Grécia. Ele nem vai usar o título de rei, não, né? Alexandre o Grande, ele vai usar o título de hegemon da Grécia, aquele que exerce hegemonia sobre a Grécia. E também nós vamos ver o fim
aquela democracia clássica que nós vimos também, e a forte ligação entre o cidadão e a política da cidade, né? E então nós vamos perceber nesse momento, a partir do século IV a.C., um certo apagamento das preocupações políticas. Por quê? Porque nós estamos num momento de guerra, de dominação. Então, não é o momento mais de se preocupar tanto com a política, com a gestão da cidade. As pessoas estão preocupadas em garantir o seu alimento do dia a dia, né? O indivíduo acaba percebendo, as pessoas percebem que cada vez mais elas são uma parte minúscula, insignificante dentro de um gigantesco império formado por Alexandre. Então, os filósofos vão começar a refletir sobre essas mudanças que vão ocorrer no mundo grego, né? Os gregos eram um povo que prezavam muito por essa liberdade que eles tinham, né? E vivendo então agora sobre o domínio macedônico, depois do domínio macedônico, vocês vão ver que vai haver um domínio romano. Então toda aquela liberdade que os gregos sempre tiveram vai aos poucos acabando, né? E essa liberdade que possibilitou o surgimento da filosofia, né? Essa possibilidade de pensar, de elaborar o pensamento racional, essas possibilidades elas deixam de ter um sentido político. Cada vez mais a política vai ficando em segundo plano e nós vamos ver um crescimento gradual de um certo individualismo. Mas quando eu falo individualismo, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou falando no sentido atual que nós temos hoje, né? De quando a gente chama uma pessoa de individualista, que é uma pessoa egoísta. Então não tem esse sentido de egoísmo, um individualista que só pensa em si mesmo, mas é no sentido que você tem que se virar, né? Que a cidade agora tem outras preocupações, cada um tem que se virar, né? E então ganha cada vez mais força no mundo grego a partir do século IV a.C., a ideia de autarqueia ou autarquia ou autarcia. Vocês vão ver várias pronúncias, várias formas de escrever. Daí deriva também a palavra em português, nós temos autarquia, né? Que literalmente significa isso, né, gente? Autossuficiência, a capacidade de se autogerir, né? A palavra grega é formada por dois vocábulos, né? Autos, que significa você mesmo, e archeo, que é suficiente, é o que basta, né? Então, desenvolve-se nesse momento essa ideia de autogestão, né? Então, diferente do que a gente via anteriormente, né, com os filósofos pré-socráticos, na época de Sócrates, Platão, Aristóteles, que havia muito uma preocupação com a política, né? Platão e Aristóteles vão se preocupar bastante com a política, as formas de gerir a cidade. Agora, os filósofos helenísticos vão se focar muito mais no indivíduo, né? No ser humano, não mais na cidade. Então, as ideias de cidadania vão ficando um pouco de lado, dando lugar à ideia de autarquia. E nesse contexto de Império Helenístico, Império de Alexandre, os gregos têm uma posição mais elevada. Afinal de contas, vocês lembram que eu falei que o Alexandre era filo-heleno, né? Ele admirava, gostava muito da cultura grega. E, de fato, o homem grego tinha uma certa proeminência dentro desse império. O grego se torna cosmopolita, né? Podendo se deslocar ao seu bel prazer dentro desse grande império.
havia bastante liberdade, né? Liberdade para escolher a sua própria religião, até mesmo para não seguir nenhuma, né? Porém, o homem grego nesse momento não se sente livre. Havia de fato uma certa prosperidade econômica que permitia a elite grega, por exemplo, a elite grega enriqueceu bastante nesse momento, né? E conheceu novas culturas, novas teorias filosóficas, mas a partir daí, cada vez mais, os seres humanos vão sentindo como a vida é efêmera, ou seja, ela é passageira, né? E que o poder para alterar a ordem do mundo é bastante insignificante. A morte muito precoce de Alexandre, né? Alexandre, que tinha um futuro promissor, era um general brilhante, né? Mostrou muito bem isso, né? Que por mais poderoso que um homem fosse, né? E de fato Alexandre era o homem mais poderoso que existiu até então, né? Ele morreu muito precocemente, né? Muito jovem. E aí todas essas transformações de mentalidade que a gente, e de contexto histórico que nós estamos vendo até aqui, nós observamos então que vão surgir muitas correntes filosóficas diferentes nesse período que têm um ponto em comum: a busca pela felicidade. Então, como o homem pode ser feliz? O que leva à felicidade? Essa vai ser a grande preocupação, então, das investigações filosóficas. Novamente, né, a gente volta à questão do individualismo, né, da autossuficiência, da autarquia. Então, os filósofos vão focar muito mais na felicidade do indivíduo, né, aquelas grandes preocupações muito abstratas, né, de Platão e Aristóteles, vão ficar um pouco para trás e agora o foco vai ser mais no ser humano, né, na felicidade do ser humano. E aí nós vamos para uma outra questão muito cara, muito importante para os filósofos helenísticos, né, a ataraxia, né, é a ideia de que a felicidade só será alcançada pelos seres humanos quando ele conseguir a total tranquilidade interior. Então, a felicidade só será alcançada quando ele conseguir a ataraxia, ou seja, é a paz interior, a ausência de perturbações. Para esses filósofos, a felicidade não é uma coisa passageira, efêmera, né? Nem é fruto de circunstâncias. Ela é uma conquista, porque quando nós temos tudo o que queremos, quando não tememos o futuro e quando estamos satisfeitos, aí sim é que somos felizes, né? Então, é principalmente quando alguém descobre que a sua satisfação depende somente, né, das suas próprias escolhas, das suas próprias atitudes, é que de fato a felicidade se torna alcançável. Então, para esses filósofos, o verdadeiro caminho para alcançar uma satisfação plena e duradoura é a construção da paz interior, a ataraxia. Então, a verdadeira felicidade é a ataraxia, né? A imperturbabilidade da alma, né? Mas aí vem uma outra pergunta, né? Até aqui, todos os filósofos concordam que para ser feliz é preciso chegar à ataraxia. E agora nós vamos ver as diferenças entre as escolas filosóficas que vão se desenvolver nesse momento, porque elas vão diferir nas formas de chegar à ataraxia, né? Então, como que nós vamos conseguir de fato a verdadeira felicidade, que é essa ausência de perturbações? Bom, cada uma das vertentes filosóficas que nós vamos analisar aqui nessa aula vai dar respostas diferentes. Nessa aula eu vou enfocar com vocês
algumas correntes filosóficas helenísticas, né? O cinismo, o ceticismo, o hedonismo, o estoicismo e o neoplatonismo. E como já falamos na aula anterior, nós temos um tempo limitado aqui, então é uma aula panorâmica. Para vocês entenderem melhor, vocês precisam fazer as leituras indicadas, buscar leituras complementares, textos, vídeos, então serem também autossuficientes, né, no seu aprendizado. Buscar então aprimorar os conhecimentos aqui elencados. E a gente vai dar início com a escola cínica, né, com os cínicos. E desde já quero alertar que não tem o mesmo sentido que a gente tem hoje, né, cínico com uma pessoa dissimulada, né? Então esses filósofos eles não eram cínicos porque eles eram dissimulados, né? E mais à frente eu vou falar a origem do nome, né? Mas pelo contrário, né? Eles faziam questão de agir da mesma forma, agir de acordo com as ideias que eles defendiam. Essa corrente de pensamento, então, que foi fundada por Antístenes, né, que nasceu em Atenas, foi um discípulo de Sócrates, né, estudou junto com Sócrates, e com a morte de seu mestre e com a submissão de Atenas a Esparta, depois da Guerra do Peloponeso, ele meio que Antístenes cria aversão à aristocracia ateniense. E é importante fazer um parênteses aqui para vocês, que desde a sua origem, né, lá com Tales de Mileto, que a gente viu na aula passada, até o seu auge na Grécia Clássica, a filosofia sempre foi uma coisa das elites, né, gente? Até mesmo para você ter tempo para ficar filosofando, né, pensando e não precisar ir de sol a sol buscar o seu alimento, já nos diz muita coisa, né? Já nos diz que é uma pessoa que realmente não precisa trabalhar para garantir a sua sobrevivência. Então, na sua maioria, essencialmente, esses filósofos são pessoas que pertencem à elite. Embora muitos desses filósofos tenham levado uma vida simples, sem muita ostentação, nunca de fato eles se afastaram muito das ideias da elite. Tanto que Platão e Aristóteles, por exemplo, vão ser os grandes defensores dos ideais da aristocracia, né? Eles vão ser profundos críticos da democracia ateniense. E com Antístenes as coisas mudam um pouco, porque depois da Guerra do Peloponeso ele vai criar, então, como eu disse, uma aversão aos valores da aristocracia ateniense, e aí ele vai ser um pouquinho mais radical, né? Os cínicos vão levar essa coisa da vida sem ostentação a um novo patamar, né? Uma coisa bem mais radical. Ele radicaliza algumas ideias que haviam sido sugeridas por Sócrates e os transforma nos pontos fundamentais da sua proposta filosófica. A principal ideia de Antístenes é da autarquia, autarqueia, como já falamos anteriormente, essa capacidade de se bastar por si mesmo, de não depender dos outros, não depender de bens materiais, presta atenção nisso, né, para ser feliz. Somente você basta. E a outra ideia, que é meio complementar à primeira ideia, é a ideia de autodomínio, né? A capacidade de suportar dor, suportar cansaço e privações. Essas duas ideias, né, de autarquia, autodomínio, elas já foram faladas anteriormente por Sócrates, por Platão, mas de maneira moderada. E Antístenes vai elevar essas ideias, né? Ele leva isso para um outro patamar, ao extremo, né? Então, a base da filosofia de Antístenes se
se configura então na fuga total dos prazeres, né? No combate aos desejos, às paixões, no esforço voltado para alcançar essa insensibilidade ao sofrimento. E Antístenes criticava bastante Platão, né, por julgar inútil as suas elucubrações extremamente abstratas, né, um conhecimento teórico bastante improdutivo para ele, né, que Platão produzia lá na sua academia. Vocês lembram que a academia era o nome da escola fundada por Platão. Para ele, para Antístenes, né, é muito mais importante o filósofo se preocupar com os aspectos práticos da vida, o dia a dia das pessoas, né? Ou vamos ver lá, né, as dificuldades do dia a dia das pessoas. Era muito mais importante do que ficar fazendo teorizando, né, conceitos muito refinados, muita especulação lógica, conceitual, que para ele não era importante. Lembrando que nós estamos num momento que esses ideais individualistas estão crescendo. Então, Antístenes propõe uma filosofia mais simples, com explicações, com analogias em que as pessoas possam entender. Ele costumava expor suas ideias num ginásio chamado Kinosarge, que significava cão veloz. Daí surgiu essa alcunha, né, que os seguidores de Antístenes são os kinikoi, né, que para o português virou cínicos, né, os kinikoi. Há uma outra explicação que se refere ao modo de vida simples, né, e muito desapegado dos bens materiais. Então eles viviam como cães, né, somente com um mínimo de alimento. Então essas duas explicações para a origem desse nome, né? Então, lembre-se que vem de cão, né? Kinos é cão em grego. É claro que também contribuiu para o surgimento desse apelido, né? De aqueles que são como cães, esse modo de vida desapegado, né? Dos prazeres, o desprezo que os discípulos de Antístenes tinham pelas coisas que os seres humanos normais achavam prazerosos. E entre os discípulos do Antístenes está Diógenes de Sinope. Esse é um dos discípulos mais famosos, inclusive é o filósofo cínico mais famoso, também conhecido como Diógenes o Cínico, por suas atitudes extremamente radicais, e tem várias referências a ele, tanto na antiguidade, em outras eras. Ele é o símbolo máximo do filósofo cínico, né? Ele tem muitas anedotas a respeito dele, histórias engraçadas a respeito dele. Acredito-se que talvez Diógenes tenha escrito algumas obras, mas elas não chegaram a nós, né? Só temos fragmentos, ou seja, algum outro autor que. Aliás, nós não temos nem fragmentos, né? Não temos nada escrito desses filósofos, né? E Diógenes é aquele, né, famoso, né, que dizem que morava na rua, vivia, não tinha casa, vivia na rua, morava dentro de um barril, acompanhado sempre de cachorros. Ele tinha só uns poucos objetos. O único objeto um dos objetos que ele possuía era um lampião. E dizem que geralmente ele usava esse lampião durante o dia e ficava percorrendo as ruas gritando: procuro o homem. E a interpretação mais tradicional dessa frase, né, é que ele buscava um homem na sua essência mais pura, né, algo que essa essência pura que tinha se perdido com a influência da cultura nas pessoas.
peço a vocês que tenham atenção, não confundam o filósofo cínico, né, Diógenes, com um historiador romano, Diógenes Laércio, ou Diógenes Laertius, né, que é também um historiador da filosofia. Então, no curso de filosofia, vocês vão ouvir também falar de Diógenes Laércio. Não é o mesmo, tá? Viveram em épocas diferentes. Aqui nós estamos falando do século IV a.C., tá? O outro, Diógenes Laércio, vai viver durante o Império Romano e vai produzir também uma obra muito importante, que é a Vida dos Filósofos Ilustres. Então, por isso que ele é considerado um historiador da filosofia. E como eu disse, Diógenes, então, o Diógenes o Cínico, é uma figura bastante emblemática do que significava o cinismo. Então, pense no cinismo como um movimento, uma filosofia mais radical no sentido de rebeldia em relação às convenções sociais. Né? Diógenes se empenhou bastante em demonstrar que a natureza, né, nos coloca à disposição do ser humano tudo o que realmente precisamos para viver felizes. E aí ele defendia uma liberdade sexual, ele defendia a abolição de todas as normas sociais. Para ele, o Estado, as leis, o dinheiro, a propriedade privada, o casamento, tudo isso é contra a natureza. Isso são invenções dos seres humanos, são culturais, porque a natureza humana não é daquela maneira. Né? Todas essas coisas, né, dinheiro, leis, Estado, tudo isso afasta o homem da verdadeira ataraxia. Vocês lembram, né, que a gente já falou, ataraxia, a verdadeira felicidade, que é a tranquilidade total da alma, a ausência de perturbações. Então, todas essas convenções sociais que são impostas pelos seres humanos só afastam da ataraxia. Mas eu devo dizer a vocês que essa escola ela foi bastante enfraquecida logo após a morte de seu fundador, Antístenes, após a morte de Diógenes também, devido ao radicalismo com que eles lidavam com as convenções sociais. Né? Então, essa escola enfraqueceu bastante após a morte de Antístenes e Diógenes. E o ceticismo é uma outra corrente filosófica que vai surgir no período helenístico, também voltada para essa ideia de obtenção da verdadeira felicidade, que é a ataraxia, né? A tranquilidade da alma, a ausência de inquietações, perturbações, coisas que deixam a gente triste. Né? E para os céticos, né, a principal tese dos filósofos céticos é de que para alcançar a tranquilidade é preciso controlar nosso desejo de ter certeza absoluta, né? Ter certeza sobre tudo. Pode-se dizer que a ideia que eles têm é que o ser humano não é capaz de alcançar a certeza absoluta. Bom, outros filósofos antes dos céticos já pensavam isso, né? Essa ideia de que jamais conseguiremos saber a verdade absoluta, saber a verdade completa sobre tudo. Mas o filósofo não pode deixar de desejar e buscar a verdade. Aristóteles tinha proposto em sua Ética, né, a escolha do meio termo entre o excesso e a carência para o caminho para a felicidade, como caminho para a felicidade. Os céticos propõem que se aplique esse preceito de meio termo também para a nossa sede de conhecimento. E a proposta do ceticismo é exatamente essa, diminuir e orientar a nossa necessidade de ter certezas e principalmente tomar cuidado para não se iludir com falsas certezas. Mais adiante vai ficar mais claro, né? A escola cética foi fundada por Pirro de Elis, né? Pirro, que, segundo algumas fontes antigas, era filósofo e também pintor.
né? Dizem que ele chegou a acompanhar Alexandre em sua expedição militar para o Oriente. E nessa viagem, lembrando que Alexandre conseguiu chegar até a Bactriana, né, que era o nome em que se chamava a Índia na antiguidade. E lá na Índia, né, na Bactriana, ele teria Pirro, né, teria entrado em contato com os mestres de yoga, né, que os gregos chamavam de gimnosofistas, né, sábios nus, né, pelados. E ele ficou bastante impressionado com a filosofia oriental, com os preceitos religiosos e filosóficos do indianos, né? E ele curtiu bastante aquela história lá de vida simples, meditação, busca por afastamento das preocupações mundanas. E a partir desse contato com a religiosidade indiana, oriental, ele desenvolveu os seus 3 princípios, né, fundamentais para que para que o ser humano consiga alcançar então a tranquilidade da alma. Primeiro é a apraxia. A apraxia se refere à inação, ou seja, a ausência de ação, não faça nada. Afasia, a ausência de discurso, né? Se abstenha de falar. E também a apatia, né? Que é a ausência de dor, né? Ou insensibilidade perante a dor. Através então da aplicação prática desses princípios, é possível então ao ser humano alcançar a ataraxia, né? Vocês recordam que é a tranquilidade da alma, tranquilidade, a paz interior, e finalmente chegar à eudaimonia ou eudemonia. Vocês vão encontrar essas 2 pronúncias, que é uma palavra grega que se refere à felicidade, o ápice da felicidade, né? Então, esses são os princípios de Pirro. Vocês percebem que, assim como os cínicos, Pirro mantém essa rejeição às elucubrações extremamente teóricas, desvinculadas da vida prática. E se vocês percebem, a apatia, ela pode ser vinculada, né, pode ser considerada como uma retomada daquela ideia de autodomínio, né, a autarquia tão pregada, tão propagada nesse momento. Bom, mas aí eles são diferentes dos cínicos, tá, gente? Porque eles não têm essa rejeição da vida social como os cínicos tinham, né? O ceticismo não implica um abandono da vida prática ou ruptura das convenções sociais, como os cínicos falavam, né? Então, o caminho apontado para conseguir a felicidade aqui dentro do ceticismo é então a pessoa ser bastante moderada, né? E ter bastante ponderação em relação às coisas que lhe são ditas, a manutenção do senso crítico. A gente pode ver que tem bastante relação com o significado que a palavra ceticismo tem hoje, né? E por fim, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, né, que eu não havia falado antes, para vocês não confundirem o filósofo cético Pirro de Elis com o general macedônico Pirro de Épiro. Havia um reino bem ao norte, né, da Grécia, dentro do território macedônico, chamado Épiro, e aí nós temos isso mais à frente, não é nesse período, tá, gente? Nós temos um famoso general chamado Pirro também, que conseguiu muitas vitórias diante de um avanço do exército romano. E aí temos a famosa frase que é bastante utilizada na cultura ocidental, a vitória de Pirro, ou vitória pírrica, que é quando alguém vence alguma coisa,
mas essa vitória não vale muita coisa porque foi a muito custo, né, tanto econômico quanto de pessoas. Que no caso Pirro consegue combater e expulsar os romanos, mas o seu reino foi praticamente todo destruído. Agora a gente passa para os epicuristas. O epicurismo, também chamado de hedonismo, ou também filosofia do jardim, é uma doutrina filosófica que vai surgir também no período helenístico, também voltada para aquela preocupação de mostrar ao ser humano como se chegar à paz interior, à total serenidade. E a principal tese dos filósofos epicuristas é a ideia de que para alcançar a tranquilidade é preciso cultivar o prazer, ou seja, a ataraxia alcançada por meio do cultivo do prazer. Já é diferente do que nós vimos com as escolas filosóficas anteriores. Epicuro é o fundador dessa escola, que, como vocês veem, tomou o seu nome. Ele nasceu em Samos, não é na Grécia continental, né? É uma das ilhas que fazem parte do mundo grego. Ele nasceu em 341, né? Morreu em Atenas em 270, já com uma idade bastante avançada, né? Morreu aos 70 anos. Em 306, ele se transfere, ele nasceu em Samos, né, como eu disse, numa ilha, ele leciona em várias outras ilhas, né, Colophon, Mitilene, Lambsco, e transfere-se para Atenas, então, em 306. Lá ele funda uma escola, né, a escola de Epicuro, está instalada numa propriedade afastada do centro da cidade, num local tranquilo, num local acolhedor, e o distanciamento da vida urbana e essa integração com a natureza favoreciam esse clima de introspecção, né, de pensamento crítico. E pela beleza do local, né, a propriedade que abrigava a escola passou a ser chamada simplesmente de jardim. E Epicuro e seus seguidores muitas vezes são referidos como os filósofos do jardim. Diferente dos outros autores também que a gente viu até agora, Epicuro deixou... ele escreveu várias obras, desculpa, os outros também escreveram, mas a gente não tem, né? E o mesmo acontece com Epicuro, né? Ele escreveu diversas obras, mas a maior parte delas não chegou até nós. Restaram apenas algumas cartas, algumas frases importantes e alguns fragmentos de seus tratados. É importante frisar que, quando falamos aqui em cultivo do prazer, é preciso deixar bem claro que Epicuro e seus discípulos não estão falando de viver uma vida louca. Às vezes o epicurismo é mal interpretado nesse sentido, né? Essa ideia epicurista é baseada principalmente no preceito de que o prazer é um bem que só é alcançado por ações virtuosas. Ou seja, não é fazendo qualquer coisa, né? Então, o prazer, né, do grego aí, hedonê, por isso que essa filosofia também é chamada de hedonista, né? O prazer deve nortear a conduta humana, mas não é qualquer prazer, né? Para Epicuro, é o prazer do repouso, né? Constituído aí pela ataraxia, né? Nós já falamos várias vezes, que é a tranquilidade, a paz do espírito, da alma, e também pela aponia, a ausência de dor, de sofrimento, né? Essas duas coisas, a ataraxia e a aponia, podem ser alcançadas na medida que o homem, através do seu autodomínio, né, autarquia, busque a autossuficiência, que o torne um ser que tem em si mesmo a sua própria lei, um ser autárquico,
né? Capaz de ser feliz e sereno, não importa o que aconteça. Então o mundo está caindo e você consegue a sua paz de espírito. Essa é uma filosofia que também dá muito valor à amizade, esse é um ponto central do epicurismo, né? A importância atribuída à amizade. É só a partir do convívio e da amizade que se pode alcançar então a verdadeira felicidade obtida através do compartilhamento então dos pequenos prazeres da alma. Importante dizer que essa é uma filosofia que exerceu muita influência na época em que se desenvolveu e também nas épocas posteriores. Até hoje, né, nós vemos influência do pensamento epicurista em nossa sociedade. O epicurismo como uma filosofia de vida, né, e vai ser bastante desenvolvida no Império Romano também. Agora vamos falar do estoicismo, que dentre essas todas que falamos até agora, foi a mais influente das escolas helenísticas e a que teve o maior número de seguidores e que também perdurou como uma tradição intelectual por mais tempo. Podemos dizer que ela foi uma das mais universalistas das escolas helenísticas. A história do estoicismo começa por volta de 300 a.C., quando Zenão de Cício, né, funda uma escola na cidade de Atenas. Ele não nasceu em Atenas, né, ele nasceu em Chipre, que também era uma das ilhas que faziam parte do mundo grego. Então, como vemos, ele não é um cidadão ateniense e, pela lei vigente, ele não poderia adquirir propriedades em Atenas. Sem ter onde se estabelecer, né, sem ter onde lecionar propriamente dito, ele dava aula onde dava, na praça, locais públicos, né, de Atenas. E o local que ele ficava, o local preferido, né, era um pórtico. Né? Pórtico, vocês sabem o que é, né? Uma estrutura arquitetônica, né? Como se fosse um portal, né? Geralmente feito de pedra, né? Hoje em dia outros materiais, né? Metal. Mas então ele dava aula na estoá, né? Estoá, a palavra grega para pórtico. E por esse motivo, Zenão e os seus seguidores passaram a ser chamados de filósofos do pórtico, né? Filósofos da estoá, então daí estoicos, né? E podemos falar de 3 fases do estoicismo, né? Nós temos aí a antiga estoa ou estoa, que tem como protagonista, então, o seu fundador, né, Zenão de Cício. Nós estamos falando aqui, gente, de finzinho do século IV, na virada aí para o século III a.C. Outros nomes importantes, né, seguidores de Zenão, Cleante de Assos, Crisipo de Solis. Nesse período, a filosofia estoica tem os seus primórdios sendo delimitados, né? Ela vai sendo elaborada. É um período de grande esplendor, né? E bastante sucesso. Após a morte de seu fundador, né, de Crisipo, a escola vai perdendo um pouco do seu prestígio e aí nós vamos ver uma mudança geográfica, né? Nesse momento, a escola é transferida para a cidade a ilha de Rhodes, né, também no mundo grego. E aí nós temos como figura central Panécio de Rhodes e Posidônio de Apanca. São eles que introduzem o estoicismo, algumas ideias de outros filósofos. E aí nós vamos ver um século depois, vocês percebam aqui a data, agora nós estamos no século II a.C., né, e o século I. Então, aqui nós estamos em uma outra época, um outro lugar, o estoicismo vai ser retomado, e aí ele vai ser incorporado ideias de outros filósofos, nós temos um revivamento das ideias dos estoicos. E por fim, nós temos uma terceira fase,
que pode ser chamada uma fase romana, né, da Estoa romana ou Nova Estoa. E aí nós temos como figura central o filósofo Sêneca. Se vocês lembram de Sêneca, foi o conselheiro, né, do imperador Nero, e também Marco Aurélio, né, que foi imperador romano e também filósofo, né, deixou alguns escritos também para gente, influenciados bastante pela ética do estoicismo. Bom, afinal de contas, qual é a principal ideia dos estoicos? Né? Então, o estoicismo surge com uma supervalorização da razão, a ideia de que nada no universo pode ser superior à razão é o núcleo, então, do pensamento estoico. Todas as outras ideias que vão ser desenvolvidas e que compõem a doutrina estoica são apenas derivações dessa tese central, né, de que a razão, o intelecto, né, o pensamento crítico é o que há de mais elevado no universo. Diferente dos epicuristas, né, eles vão pregar uma vida mais moderada, mais frugal, sem grandes, sem essa busca pelo prazer, né? Para os estoicos, viver em conformidade com a razão é isso que vai tornar o homem feliz, né? Isso que vai alcançar a verdadeira felicidade. É isso que o liberta da escravidão do prazer, né? Das paixões. O sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que não se deixa enganar pelos prazeres, nem se deixa modificar pela dor. E para o pleno exercício, então, da racionalidade, o prazer é tão ruim quanto a dor. Né? Então, tornar-se insensível ao prazer e à dor é uma condição necessária, então, dentro do estoicismo. Até agora vocês estão vendo como que a filosofia helenística foi reformulando as preocupações do ser humano, né? Nós vemos o abandono da política e a reformulação da ética. A filosofia, nesse momento, então, apresenta-se muito mais como a arte do bem viver, né? Do alcance da felicidade. E a preocupação muito mais com coisas práticas, a vida. E outra coisa que quero chamar a atenção de vocês, a gente vai ver mais a fundo quando a gente falar do neoplatonismo, vocês estão percebendo que aos poucos o pensamento grego vai perdendo, o pensamento laico, né, vai perdendo espaço para uma mentalidade religiosa. E o neoplatonismo vai representar muito bem isso, né, a fusão da religião com a filosofia. Esse é um momento, especialmente dentro do Império Romano, nós vamos ver uma fusão muito grande cultural. Nós temos os elementos helenísticos, nós vamos ver elementos da religiosidade judaica também. E outro fator que a gente não pode esquecer, né? O cristianismo está nascendo nesse momento, né? No século I depois de Cristo. E devo dizer a vocês que não é no século I que o cristianismo vai fazer sucesso, né? Vai demorar um pouco. Vocês sabem que o cristianismo nasce dentro do Império Romano, né? A Judéia é uma província anexada ao Império Romano e, a princípio, bastante combatida, mas gradativamente ela vai adentrando nos círculos da elite romana e vai sendo gradativamente aceita, né? E também incorporada ao pensamento dessa elite. E aí nós vamos ver as consequências disso com o neoplatonismo. E antes de expor um pouco a história do desenvolvimento dessa corrente, vamos falar um pouco do conceito, né, da origem do nome. Né? Neo, vocês sabem que é
uma palavra grega, né, que significa novo. Platonismo se refere, então, que eles são seguidores de Platão. Então, é uma nova forma de pensar as ideias de Platão. O neoplatonismo é uma corrente filosófica, é um conjunto de doutrinas, de escolas de inspiração platônica que se desenvolveram do século III ao século VI. E aqui eu estou falando de depois de Cristo. A gente então se refere a um período mais tardio da antiguidade. Nós já estamos aqui falando então de um período de dominação romana de quase todo mundo conhecido. O mundo grego tinha caído já nas mãos do Império Romano. Muitos dos filósofos que a gente vai falar, eles seguem uma tradição helênica, mas eles estão inseridos dentro do contexto romano. E o neoplatonismo vai ser muito profícuo na cidade de Alexandria. Então, se a gente quer situar geograficamente, nós estamos falando aqui do Egito, tá? África. Então, lembrando que o norte da África também fazia parte do Império Romano. O Egito foi anexado ao Império Romano durante as campanhas de Júlio César, Marco Antônio, depois Otávio. Então, o Egito também, o Egito antes também foi dominado por vários outros povos, persas, os próprios gregos, né? Alexandre já tinha anexado o Egito e lá fundou a cidade em homenagem a ele mesmo, né? Alexandria. Alexandria, então, acredito que vocês já devem ter ouvido falar dessa cidade, né? Que possuía a famosa biblioteca, né? Que armazenava quase todo o conhecimento da humanidade conhecida, todo o conhecimento da humanidade até aquele momento. E então na cidade de Alexandria, num contexto de dominação romana, que nós vamos ver o desenvolvimento dessa corrente de pensamento. Essa escola neoplatônica é fundada então pelo filósofo Amônio Sacas. Ele é visto como fundador da escola neoplatônica. E aí eu devo dizer a vocês, devo chamar a atenção, que eles não se chamavam neoplatônicos. Essa é uma construção moderna, uma palavra criada na modernidade. Eles eram apenas platônicos, eles se diziam seguidores de Platão. E quero chamar a atenção de vocês de que a escola fundada por Platão, ela ainda existia. A gente às vezes tem a ideia de que Platão morreu, a escola, a academia, né, que foi fundada por ele, também acabou. Não, a escola continuou sendo administrada pelos seus seguidores, pelos seus sucessores. Houve momentos em que ela ficou com menos proeminência, houve momentos com mais destaque, mas a academia de Platão sempre existiu. Então, mesmo lá em Alexandria, mesmo no Egito, há filósofos que se dizem seguidores de Platão. Então, eles estão ali, eles não têm essa pretensão de formar uma nova escola. Quero que vocês entendam isso, né? Que essa é uma construção atual. Né? Lá eles estão na cidade de Alexandria se reunindo para pensar as ideias de Platão. Mas é importante dizer que eles vão subverter bastante as ideias de Platão. Eles não vão seguir literalmente, eles vão introduzir elementos novos. Né? O neoplatonismo é direcionado especialmente para aspectos espirituais, né? Lembrando que o período helenístico tem muito essa preocupação, né? com o ser humano, com o indivíduo, com a vida após a morte, com as questões do bem-estar do ser humano, né? Então, eles vão eles não vão analisar a obra toda de Platão, eles vão pincelar, né, algumas coisas do pensamento platônico,
sincretizando com elementos da religiosidade egípcia, né? Já que eles estão no Egito, né, em Alexandria. Temos também muita influência judaica e até mesmo do cristianismo. E vice-versa, tá, gente? O cristianismo também vai beber bastante da fonte do neoplatonismo. As ideias desenvolvidas pelos neoplatônicos vão servir de base para o desenvolvimento da filosofia cristã, que é a nossa próxima unidade, né? A filosofia patrística. O próprio Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, ele era um filósofo neoplatônico antes de se converter ao cristianismo, tá bom? Aqui a gente está falando até agora de filosofias pagãs, né? Não estamos aqui falando de cristianismo ainda. Lembrando, voltando para a aula 1, né, o termo pagão é complexo, né? Meio complicado de se usar e ele demonstra um certo preconceito, mas na falta de uma palavra melhor, quero que vocês entendam que até agora a gente está falando de filosofias pagãs, né? Que são então do mundo grego clássico e helenístico. A gente ainda não tem, a gente não está falando de mundo cristão. Isso a gente vai falar mais à frente com a patrística. Bom, afinal de contas, quais são as ideias neoplatônicas? O grande desenvolvedor das ideias neoplatônicas vai ser o filósofo Plotino. E por isso que eu coloquei na trilha de aprendizagem de vocês um texto exclusivo sobre Plotino. Queria que vocês compreendessem um pouco melhor as ideias deste que foi um dos grandes nomes dessa corrente filosófica. E por que ele é tão importante? Porque chegou até nós a sua obra quase toda completa. Então a gente tem os seus escritos quase que na integralidade. Então sabemos muito sobre as ideias de Plotino e também porque ele vai ser uma grande influência no pensamento ocidental, uma vez que suas ideias a respeito da formulação do pensamento vão influenciar profundamente o desenvolvimento do cristianismo. Nós estamos, repito, né, nós estamos aqui no momento em que o cristianismo está se desenvolvendo ainda enquanto doutrina, o cristianismo está definindo seus dogmas e vai beber bastante da fonte de Plotino. Né? Os escritores filósofos pagãos e também filósofos cristãos vão ler Plotino, vão se apropriar das ideias de Plotino e acabar incorporando essas ideias ao pensamento cristão. A obra de Plotino, né, que chegou até nós, se chama Eneadas, né? Porque tem esse nome, não é que ele deu esse nome ao livro, mas porque um dos seus discípulos, chamado Porfírio, dividiu em 6 grupos de 9 livros, e aí Enea é 9 em grego, né? E está aí uma das mais importantes escritos da antiguidade que chegou até nós. Então, qual a ideia, né? Plotino acreditava em um trio, né? Um trio de ideias para a formulação do pensamento, né? E as 3 ideias fundamentais para Plotino é a ideia do uno ou do um. Ele não cria isso, tá, gente? A ideia de uno vem de Platão, né? Já é mencionada por Platão, mas em Platão significa o uno ou um se refere ao bem, né, em oposição ao mal. E dentro do pensamento cristão, dentro da teologia católica, o um ou uno
uma entidade máxima, né, do universo, vai ser identificada como Deus. Em Plotino ainda não está falando de Deus, né, mas ele vê o Uno como uma entidade máxima, né, do universo. E os cristãos então vão identificar o Uno como Deus. Parece um pouco com a ideia da Trindade, né? O Uno, o intelecto, a alma, mas não é isso necessariamente. Os cristãos vão se apropriar dessa ideia, dessa teoria tripartite, para desenvolver a ideia da Trindade também, mas em Plotino não é bem isso ainda. Então, abaixo do Uno nós temos o intelecto, né, que em grego significa, que em grego se diz, né, nous, né, que se refere à nossa mente, né, ao conhecimento intuitivo, né, o intelecto que seria como a luz do sol, que ilumina nossa possibilidade de ver a forma pelo qual o Uno se manifesta. E o outro fundamento para o entendimento das ideias de Plotino é a questão da alma, né, que corresponde ao pensamento racional. E mais tarde Agostinho também vai se apropriar dessa ideia de alma do mundo, né, em grego psiketo pantos. Tomás de Aquino também. Essa é o entendimento do mundo da natureza, né, que se refere ao mundo dos objetos, né, aquilo que também era uma preocupação para Platão. E aí, pessoal, eu peço novamente que vocês aprofundem as ideias neoplatônicas com o texto indicado para vocês na trilha e no plano de curso, e que façam as leituras pedidas, esclareçam as dúvidas também, né? E como eu disse para vocês, essa aula é de uma visão panorâmica de história da filosofia, né? A gente vai estar vendo aqui o contexto histórico em que essas correntes são formadas. Agradeço a vocês a atenção até aqui. Tchau, até mais.